Sercreiente.com te oferece o Evangelho do Dia. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e esses lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. No Evangelho de hoje, vemos o povo se admirar com as palavras de Jesus. Vemos que inclusive os guardas do templo são tocados. Mas também, uma vez mais, os chefes dos judeus, escribas e fariseus, seguem seus fechamentos e teimosias. São incapazes do mínimo, não de reconhecer a Jesus como Messias, senão de questionar-se minimamente ou deixar-se interpelar por este homem fascinante. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, a questão da autoridade de Jesus é um dos temas mais relevantes de todo o evangelho. O povo, também os líderes judeus, estão surpresos com a forma com a qual fala Jesus, mais ainda, com a sua forma ousada. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui está quem é maior que Salomão. A forma com que ele fala, os prodígios extraordinários que realiza, a entrada messiânica que acontece em Jerusalém, a sua ação profética simbólica no templo, quando ele derrubou as mesas dos comerciantes. Esses são somente alguns dos muitos exemplos presentes em todo o Evangelho. Uma forma intrépida que causa admiração e surpresa e que suscita uma pergunta óbvia, impossível de não fazer: quem é esse Jesus? Será ele de verdade o Messias? Será ele de verdade o Messias, o Filho de Deus? Assim pensa o povo, como nos disse o Evangelho de hoje. Este é verdadeiramente o profeta. Ele é o Messias. E tu, sentes também admiração por Jesus, por sua maravilhosa personalidade, por suas atrativas palavras que têm sabor de eternidade? Em segundo lugar, chama muita atenção essa referência. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e esses lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Esses guardas, tão acostumados à violência, em um contexto de total insensibilidade, também ficaram cativados pela radicalidade, beleza, profundidade e ternura das palavras que saem dos lábios de Jesus.
Como devia o Senhor proferir essas palavras? Como devia ser seu rosto, seu sorriso, seus gestos, seu olhar, para penetrar nos corações endurecidos desses guardas habituados a violências e vendidos aos poderosos da época? E tu, vais deixar que a palavra de Jesus penetre em teu coração, ou vais permanecer fechado, não aberto às palavras de Jesus, a essas palavras de vida eterna? Em terceiro lugar, quero tratar do que já falei em outra ocasião. Os chefes dos judeus, escribas e fariseus, especialistas nas Sagradas Escrituras, no culto e na religião judaica, estão completamente cegos. Com palavras duríssimas, eles dizem: também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Somente um desses chefes, Nicodemos, membro do Sinédrio, deixa-se tocar por Jesus. Ele tinha ido encontrar-se com Jesus à noite. Inclusive, no final, com José de Arimateia, darão sepultura ao Senhor após a morte na cruz. O orgulho, a ira, o querer ser melhor que os outros, o considerar-se na posição de verdade absoluta, impedem os homens de acolher Jesus, o enviado de Deus. E tu, também estás cegos por conta do orgulho e por isso não se abre a Deus e aos demais? Que te impede de deixar-se tocar por Jesus e sua palavra e abrir amplamente seu coração? Que esse Evangelho te leve a crescer tua admiração e fascínio por Jesus. Jamais existiu um homem assim, nem rei, nem político, nem líder, nem filósofo, nem sábio. Jamais existiu alguém mais cativante que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Maravilha-te com a sua personalidade incrível e, mais ainda, com o fato dele te amar, te chamar para segui-lo de perto. Senhor Jesus, tu és maravilhoso. Teu olhar, teu sorriso, tuas palavras transformam o coração mais fechado e teimoso. Hoje, te peço que algo da tua autoridade, da tua autenticidade, coerência e verdade resida em mim.